Olá pessoal, meu nome é Eduardo Schmidt e hoje nós vamos falar sobre a avaliação primária no trauma. Não esqueça de seguir nosso canal, de deixar seu like, de mandar algum comentário pra gente, alguma opinião de aulas. Dando prosseguimento então na avaliação primária, a gente tem lá o famoso mnemônico X, A, B, C, D, E. E hoje a gente vai tratar apenas sobre a letra X, né? A gente vai falar sobre o que causa mais morte no paciente traumatizado, aquela primeira intervenção que a gente tem que fazer no paciente traumatizado, antes da gente dar continuidade de tipo A, B, C, D, E, né? Para quem é profissional mais antigo, ele não aprendeu sobre a letra X, né? Então a letra X ela veio depois, ela entrou antes do A, B, C, D, E. Então é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre hoje, o que mata mais no paciente traumatizado. Então, o objetivo da aula é reconhecer as hemorragias com risco imediato de morte, entender a prioridade da letra X antes de todo o ABCDE e aplicar medidas de controle hemorrágico, além de reduzir a mortalidade por sangramento evitável, tá? Por que o X, então, ele vem antes, pessoal? Então, a hemorragia exsanguinante é a principal causa evitável de morte no paciente traumatizado, no paciente politraumatizado, tá? Pode levar ao óbito em poucos minutos, né, se nada for feito, se nenhuma medida for tomada, e via aérea e ventilação torna-se então irrelevantes nesse primeiro minuto, né, nessa primeira hora. Então, quando a gente chega numa cena, tem um paciente lá sangrando, tem aquela hemorragia exsanguinante, exuberante, a gente vai deixar um pouquinho de lado a letra A, a gente vai deixar um pouquinho de lado a via aérea, vamos deixar um pouquinho de lado a ventilação desse paciente e a gente vai tomar muito cuidado com a hemorragia exsanguinante. Por quê? Porque é o que mais mata ali num primeiro minuto ali do trauma, tá? E a gente tem que lembrar do stop the bleed, né? Eu tenho que conter essa hemorragia, eu tenho que adotar medidas que vão mitigar o problema ou até encerrar esse problema, tá? Então, o que é a hemorragia exsanguinante? Então, é um sangramento, tá? Que pode ser exteriorizado ou não, pode ser maciço e ativo. É a perda rápida do volume circulante. Quais são os sinais de hemorragia exsanguinante? É o sangue jorrando ou pulsátil, né? Então a gente pega aquela lesão de vaso arterial, onde a gente vê aquele sangue vivo saindo por pulsos do paciente, né? Sendo pulsátil, espirrando no teto, espirrando na parede. Então é um sangramento importante, é um sangramento que a gente tem que controlar esse sangramento, senão esse paciente ele vai evoluir a óbito. Poça de sangue no chão, então a gente olha ao lado do paciente, a gente vê aquela hemorragia muito grande, exteriorizada ali no chão. Amputações traumáticas, então o paciente teve ali a perda, teve a amputação de um membro, seja membro superior ou inferior, que tem aquela grande quantidade de sangue na cena. A roupa dele está muito encharcada, então o paciente provavelmente sofreu lá um FCC importante, esse FCC pegou um vaso importante e está com aquela roupa toda encharcada de sangue. E presença de coágulos, né? A gente olha ao lado do paciente, tem aqueles coágulos já, aqueles coágulos importantes de sangue ali do lado. Então isso são sinais de uma hemorragia exsanguinante, são sinais de que a gente tem que agir rápido. A avaliação, então, ela precisa ser rápida, né? Como a gente falou. Então a primeira coisa, o primordial no atendimento pré-hospitalar, o primordial ali de qualquer cena é a gente assegurar a cena, ver se a cena está segura ou não para a gente poder intervir, né? Não adianta a gente também ver uma hemorragia exsanguinante e a cena insegura, a gente vai tentar ajudar e a gente acaba se colocando em risco, tá? Então a gente tem que ter segurança para desempenhar o nosso trabalho, a gente tem que ter segurança para ajudar aquela vítima. A gente já faz aquela avaliação imediata, tá? A exposição rápida do paciente, então se a gente vê o paciente com aquela roupa encharcada de sangue, a gente precisa procurar da onde que está vindo esse sangramento, então a gente precisa expor esse paciente, tem que cortar as vestes ou retirar as vestes do paciente. Identificação do sangramento ativo e não perder tempo com a monitorização nesse momento. Então a gente fica muito preocupado às vezes com sinais de choque desse paciente, sim, mas sinais de choque vai vir lá na letra C, os sinais de choque é depois, tá? Então, como diz o PH-TLS, como diz o TLS, a gente só vai passar para a próxima letra se a gente resolver essa letra com que a gente está. Então, a primeira letra é o X, eu só vou passar para o A, para o B, para o C, para o D e por assim por diante, quando eu resolver a letra X. Enquanto eu não resolver a letra X,
eu não vou dar sequência na minha avaliação primária. Medidas de controle, então, pessoal. A primeira medida de controle que qualquer socorrista deve tomar, né, é colocar a mão lá no ferimento. O famoso colocar o dedo na ferida, tá? Então, com uma gaze, com uma compressa, com uma Zobag, com um pano limpo que seja, às vezes o próprio familiar, o próprio solicitante já colocou um pano limpo, a gente vai fazer uma compressão direta ali no ferimento desse paciente, tá? Depois, a gente pode fazer um curativo compressivo. É claro que a gente não vai ficar perdendo a mão o tempo inteiro ali, segurando esse ferimento, tá? Então, existem as ataduras que a gente pode colocar por cima, né, para fazer um curativo compressivo e a gente já ficar com a mão livre. Temos também a questão do torniquete. Hoje a gente está vendo, a gente já falou isso num episódio do Código 3, a questão do torniquete, ela está sendo um pouco super utilizada, tá? Então, as pessoas estão tendo muita voracidade na hora ali do atendimento, então esquece um pouco do curativo compressivo, esquece um pouco do curativo por preenchimento e já está aplicando direto o torniquete. Então, assim, se eu fiz ali um curativo compressivo, se eu fiz uma compressão direta, um curativo compressivo e está eficiente, eu não preciso lançar a mão do torniquete. O torniquete a gente tem que lembrar que é um pouco mais invasivo, que é um pouco mais doloroso para o paciente, que pode ter um desenrolar, que se o paciente não for atendido tão adequadamente, for um atendimento mais demorado, ele pode ter o risco ali de ter uma necrose daquele tecido. Então, a gente, como tudo na medicina, a gente vai no mais simples ao mais complexo, tá? Devido à sua necessidade. A gente também tem os agentes hemostáticos, né? No Brasil é muito pouco utilizado, a gente tem aquelas gases com agentes hemostáticos que a gente pode colocar ali no ferimento, tá? E também temos a compressão direta de vaso por meio de pinçamento. Isso aí já é mais procedimento médico, que a gente precisa de ter as pinças adequadas para a gente fazer esse procedimento. Lógico que eu preciso ter uma visualização boa do vaso para a gente não pinçar estruturas que não são vasos, que a gente vai comprometer ali esse membro desse paciente, se for um sangramento em membro, tá? E temos também um curativo por preenchimento. A gente esqueceu de colocar aqui na aula, mas o curativo de preenchimento é muito legal também. Então, se a gente tem um ferimento profundo, por exemplo, numa coxa, numa raiz de coxa do paciente, a gente pode fazer o curativo por preenchimento. Compressão direta, então, pessoal. Pode ser a primeira medida, aplicar pressão firme e contínua, como eu falei, com gaze, com Zobag, com pano limpo, tá? E eu não vou retirar aquele curativo inicial. Então, vamos supor, eu fiz a compressão direta com uma Zobag, essa Zobag, devido ao sangramento intenso, ela se encharcou de sangue, eu não vou tirar essa Zobag para colocar uma Zobag nova ali no local. Eu mantenho essa Zobag encharcada de sangue, pego uma outra Zobag limpa e eu vou colocando por cima dessa Zobag e tentando fazer o máximo de compressão possível ali nesse ferimento. O curativo compressivo, então, mantém a pressão constante, libera a mão do socorrista, aquilo que a gente falou, né? Então eu saio da compressão direta e vou para o curativo compressivo, e é ideal após o controle inicial. Torniquete, pessoal. Então vamos falar um pouco, enfatizar bem sobre o torniquete, tá? Ele é então indicado se a hemorragia for grave e de extremidades. Então a gente não pode colocar torniquete na cabeça, a gente não pode colocar torniquete no pescoço, no tórax, no abdômen, né? A gente vai usar o torniquete em extremidades, tá? Como que a gente deve fazer a aplicação do torniquete? A gente deve aplicar 5 a 7 centímetros mais proximal daquele ferimento. Então, estou com um ferimento lá próximo do tornozelo, por exemplo. Eu conto 5 a 7 centímetros, mais ou menos 4 dedos, pessoal, acima dessa lesão, mais proximal dessa lesão. E eu vou fazer a aplicação do torniquete. Não posso aplicar, pessoal, em articulações. A gente não deve aplicar em articulações, porque não vai ser uma aplicação tão eficiente. Anotar o horário sempre, então eu preciso anotar o horário, por quê? Porque após o torniquete aplicado, esse paciente ele pode ficar mais ou menos de 120 a 150 minutos com esse torniquete. Então, de 2 horas a 2 horas e meia com o torniquete. Para quem saber isso aí? Para o pessoal do intra-hospitalar saber, né? Ó, o torniquete foi aplicado às 10 horas, nós vamos ter até mais ou menos meio-dia e meio para resolver esse sangramento desse paciente. Então, é de extrema necessidade isso. Por que ele não pode ficar mais do que 2 horas, 2 horas e meia? Pelo risco de necrose daquela parte onde está isquemiada, né? Com um torniquete, a gente tem a intenção de isquemiar aquela área distal ao torniquete. Então,
é de suma importância que a gente anote o horário. No tourniquet, no próprio corpo do tourniquet, tem um campo para a gente anotar o horário ali para o pessoal do intra-hospitalar. Girar o molinete, então, até cessar o sangramento ou até cessar o pulso distal desse paciente. Então, a gente quer isquemiagem, aquilo que eu falei. Então, eu vou girando aquele molinete do tourniquet até parar pulso ou parar o sangramento, tá? E eu não vou ficar afrouxando o tourniquet. Antigamente, nas outras edições de PH-TLS, nas outras edições de ATLS, edições mais antigas, a gente tinha que, de certo em certo tempo, ir afrouxando o tourniquet. Isso aí caiu por terra, a gente não faz mais. A gente pode, sim, a gente pode liberar o tourniquet se a gente colocou o tourniquet errado por algum motivo, se esse tourniquet na hora da aplicação ele se deslocou para cima de uma articulação, né? Então a gente pode fazer o reposicionamento desse tourniquet, mas a gente não vai ficar afrouxando o tourniquet de tempos em tempos. Agentes hemostáticos, então, são gases com agentes hemostáticos, sempre associado à compressão direta, tá? E é pouco disponível no Brasil devido ao seu alto custo. Hemorragias não compressíveis, pessoais. Quando a gente tem uma hemorragia, por exemplo, em tórax, quando a gente tem uma hemorragia em abdômen, são hemorragias em cavidades, tá? Na pelve, a conduta vai ser o transporte rápido. Então, por exemplo, um paciente vítima de ferimento por arma de fogo na região do abdômen. Não tem muito que eu faça ali na cena para esse paciente, além de... Estou falando no ponto de vista da letra X, tá? Não estou invadindo a letra C, tá? Lógico que na letra C a gente vai expandir volume, a gente vai fazer o transamin ali para esse paciente, mas para contenção de hemorragia direta ali não tem muito que eu faça. A gente não pode fazer, por exemplo, um curativo por preenchimento em cavidades, né? Eu não vou ficar jogando gás dentro do abdômen do paciente, não vou ficar jogando gás dentro do tórax do paciente, tá? Então o que eu tenho que fazer? Estabilizar o paciente e transportar o rápido. É o famoso scoop and run. Considerada aí, a gente vai considerar a estabilização pélvica, se tiver algum sangramento maciço na região pélvica. Esse sangramento maciço provavelmente foi por fratura da região pélvica, não foi por um ferimento cortocontuso, não foi por um projétil de arma de fogo. Uso de agentes antifibrinolíticos, como eu falei, o transamin, e o controle cirúrgico definitivo. Então, por isso que eu tenho que transportar rápido esse paciente. Esse paciente ele precisa de um centro cirúrgico. Ele vai precisar de um cirurgião para ele conter essa hemorragia. A tríade letal do trauma qual que é? Hipotermia, acidose e coagulopatia. E quem que é o principal gatilho para essa tríade letal do trauma? É a hemorragia. A hemorragia, a grande hemorragia, aquela hemorragia que a gente exsanguina, né, que a gente vê o sangue em volta do paciente, tá? Então, isso é o gatilho para essa tríade letal do trauma. Erros comuns, pessoal: subestimar o sangramento, demorar a usar o tourniquet, né? Então eu tenho disponível o tourniquet, mas às vezes eu também eu protelo ali o uso do tourniquet. Retirar os curativos, então aquele curativo que encharcou a gente não retira. Focar em monitorização precoce do doente, então a gente às vezes fica muito preocupado com o choque, mas a gente se esquece de resolver aquilo que causou o choque. Não expor o paciente adequadamente, então às vezes a gente não faz um rolamento, o paciente está lá com um ferimento cortocontuso, na região da coxa, por exemplo, na região posterior da coxa, a gente não fez o rolamento, esse sangramento continua babando, continua sangrando e a gente não observou esse ferimento e a gente perdeu ali tempo da gente fazer uma compressão direta sobre esse ferimento. A gente não tirar as vestes do paciente, aquela veste está encharcada e a gente não olhar adequadamente esse doente, então a gente precisa expor o paciente, a gente precisa ir atrás de sangramento exsanguinante para a gente poder salvar essa vida. E a mensagem-chave para a aula de hoje, então, é: hemorragia mata rápido, haja mais rápido ainda, compressão é prioridade absoluta e torniquete salva vidas, pessoal. Pessoal, aqui estão as referências da aula, se alguém quiser consultar aquilo que a gente falou aqui hoje, o que foi falado aqui hoje, podem ficar à vontade, tá? É de extrema importância a gente ir atrás também dos artigos que falam sobre isso. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre a letra X, espero que que a gente tenha contribuído um pouco para o dia a dia de vocês. Caso tenha alguma dúvida, estamos aqui à disposição para sanar essas dúvidas. Compartilhe o nosso vídeo, dê o like lá no nosso canal, se inscreva no nosso canal e muito obrigado. Grande abraço.